27 de março de 2020, 2 horas e 55 minutos da madrugada, testando. Já estou a sexta-feira, 6 dias de quarentena do coronavírus aqui em Porto Alegre. Comercios e industrias para evitar un caos económico con saqueos. A un mes del primer enfermo por coronavirus en Brasil, registró ayer que ya existen 77 muertos por el COVID-19 y 2.515 infectados, mientras que el presidente Jair Bolsonaro convocó entre risas a la población a salir a las calles a abrir los comercios e industrias para evitar un caos económico con saqueos, desafiando a los médicos y a los gobernadores. El Congreso y 27 gobernadores pidieron al gobierno acelerar las medidas para asistir a la población que está sin poder trabajar, sobre todo los más pobres del sector informal y servicios, pero hasta el momento Bolsonaro intentó hablar directamente con los ciudadanos, descartando las medidas sanitarias de los gobernadores con los que entró en colisión. Bolsonaro se negó a mostrar los análisis que se hizo para saber si tiene coronavirus y en tono jocoso invitó a una periodista si quería dormir con él para confirmarlo, además de posar con el remedio cloriquina para la malaria al que quiere imponer como último recurso para los enfermos terminales de COVID-19. Yo lo haría con mi madre de 93 si es el último recurso, Bolsonaro, pese a que el remedio aún está en fase de test y no está autorizado para coronavirus y sí para malaria y lupus. El mismo remedio fue el que usó ayer en la teleconferencia del grupo de los 20 del G20. Bolsonaro no quiso comentar la curva ascendente en la que entró Brasil al cumplirse un mes del coronavirus. No hay más turismo, Uber, hotel, empleado doméstico. Esta ola es muy peor que el virus, dijo. Es una búsqueda de títulos de la prensa para desgastar al presidente. Yo hice mi parte, advertí a la nación sobre el pánico de no ir a trabajar. El brasileño tiene que cuidarse a sí mismo. Quien va a salvar la vida del brasileño es el concejal, el intendente, el gobernador. El gobierno tiene que volver a trabajar, afirmó a periodistas en el Palacio de la Alborada, y pese que ya llegó a 77 la cifra de muertos en un mes, el presidente dijo que el brasileño no se enferma de nada, hasta nadan en las cloacas, en las inundaciones, siempre entre risas en un tono contra lo políticamente correcto que impuso sobre todo en las redes sociales y fue su garantía de victoria en 2018. El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, planteó que pese a que el gobierno no se ha movido para dar respuesta a un paquete de auxilio, hubo consenso en el Congreso para destinar 2.500 millones de dólares para entregar un corona voucher a la población. Así que ahí está entonces. En Brasil ya son 77 los muertos por el coronavirus. Ecuador registró otros 5 fallecidos y más de 150 nuevos contagios. Los afectados por la pandemia llegan a 1.382 en Ecuador. Bom, vocês acabaram de ouvir uma transmissão da Rádio Argentina, Rádio Mitre, de Buenos Aires, 790 AM. Essa captação foi feita em Porto Alegre por ondas médias, por AM, de madrugada. Agora são 4h18 da manhã do dia 27 de março. E o locutor tratava dos casos de coronavírus pela América Latina e citou o Brasil. O Brasil não pode parar. Queremos trabalhar. Queremos trabalhar. Deixem-nos trabalhar. Entre as normas, as orientações do Ministério da Saúde. Reforme o decreto de propaganda de família e de
horas e 12 minutos, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Hoje é dia 27 de março de 2020. Eu estou diante aqui de uma carreata, uma manifestação de apoiadores do Bolsonaro, que querem que as pessoas saiam da quarentena, do coronavírus, e vão para as ruas trabalhar. É um absurdo e, ao mesmo tempo, tem pessoas, moradores, nas ruas que batem panelas contra essa carreata. São 20 horas e 40 minutos, 27 de março de 2020, e moradores aqui do Centro Histórico de Porto Alegre fazendo panelaço contra Bolsonaro. Hoje é dia 29 de março de 2020, 2 horas e 3 da madrugada. Eu vou conversar agora com a Daniele Santos, que é uma estudante, mora há 3 anos na Austrália. Ela vai falar para a gente sobre a questão do coronavírus. Essa entrevistinha foi feita via WhatsApp. Daniele, você que vive há 3 anos na Austrália, o que você poderia nos contar sobre como está a atuação do governo australiano no combate ao coronavírus? Então, Latuf, aqui na Austrália o número de casos de contágio é bem parecido com os números do Brasil, com uma diferença enorme no número de óbitos. Né? Aqui na Austrália a gente tem 14 mortes até então. Né? E o primeiro-ministro, ele já está tomando várias medidas, já fechou vários estabelecimentos, a população está em casa, está respeitando, e ele está fazendo o possível para não fazer o lockdown total e ficar todo mundo desempregado ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo tentando acompanhar o número de contágios e de mortes. Então, assim, a população está respeitando, mesmo estando desempregado, as pessoas estão se ajudando, as pessoas estão se unindo. A gente espera que num próximo anúncio ele venha falar alguma coisa sobre os aluguéis, né, sobre as contas, ou sobre algum suporte financeiro, não só para os australianos, mas também para os estudantes e para os backpackers, enfim, para as pessoas que estão aqui e que não conseguem voltar para casa ou não tem mais voo também, né? E, enfim, mas eu acho que a população está super respeitando, está consciente. A minha visão é de uma cidade pequena, né? Onde eu moro são 340 mil habitantes, então eu não estou em Sydney ou em Melbourne, mas o que eu vejo é que as coisas estão dentro de um controle, sabe? Dentro do possível, dentro do controle, assim. Você não vê mais as pessoas na rua, alguns estabelecimentos só funcionam com takeaway e a população está com medo, então está todo mundo respeitando, que é bem importante, né? Ficar em casa. ¿Se puede pedir delivery? Sí. Es más, te recomendamos hacerlo todas las veces que puedas. Cuanto menos salgas de tu casa, mejor. Si es posible, procura pagar con tarjeta para evitar manipular billetes y mantener el distanciamiento recomendado. Cuídate y cuídalo. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida.
Argentina Presidencia. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. 29 de março de 2020, 4 horas e 40 minutos. Vocês acabaram de ouvir duas propagandas governamentais do governo da Argentina. Uma em relação ao coronavírus e a outra em relação a dengue e chikungunya. Essa foi uma transmissão da Rádio Mitre, a rádio argentina Rádio Mitre, de Buenos Aires, captado em 790 AM aqui em Porto Alegre. Marco el programa de seguridad alimenticia para familias de escasos recursos y en el plan de contingencia social ante la pandemia del coronavirus realizará transferencias monetarias que solo podrán utilizarse para la compra de alimentos y elementos de limpieza. Esta medida beneficia a 330.000 familias y se acreditará vía billetera electrónica el importe de 500.000 guaraníes. Pueden acceder a la solicitud a partir del 26 de marzo a través del 0800 11 0736, línea gratuita, o desde cualquier celular al 021 729 0736 o a través de la página web de la CEN www.cen.gov.py. La 920 AM, Radio Nacional del Paraguay. 29 de março de 2020, 5 horas da manhã. Essa foi uma transmissão da Rádio Nacional do Paraguai em 920 AM, captada aqui em Porto Alegre, dando conta da ajuda do governo paraguaio a famílias, ajuda financeira a famílias por conta do coronavírus. 29 de março de 2020, 20 horas e 48 minutos. Eu vou colocar uma gravação aqui de uma entrevista que eu fiz com um jurista, ex-oficial da inteligência portuguesa e analista de segurança e política de Portugal, Alexandre Guerreiro. E ele me concedeu essa entrevista por WhatsApp no dia 27/3/2020, às 19 horas e 6 minutos. E ele faz um alerta importante de que as mortes pelo coronavírus no Brasil serão diagnosticadas como pneumonia, ou seja, serão subnotificadas. Vamos à entrevista. Como Portugal está enfrentando o coronavírus e se você pode traçar algum paralelo entre a situação de Portugal, Espanha e Itália, sendo que Itália e Espanha são dois países europeus que têm tido muitos casos de coronavírus. Começando por responder à primeira pergunta. Desde logo, o paralelismo que nós podemos estabelecer aqui entre Portugal, Espanha e Itália prende-se com o facto de Espanha e Itália terem iniciado muito mais cedo a sua experiência com o combate ao coronavírus, daí estarem também a sentir muito provavelmente mais dificuldades de reação do que aquelas que Portugal está a sentir. Mas nós também temos de fazer uma comparação em termos de comparação proporcional de números, ou seja, os números que Espanha e Itália estão a apresentar serão sempre manifestamente superiores àqueles que Portugal terá. Portugal, a meu ver, está a ter uma vantagem no combate ao coronavírus face a Espanha e a Itália. É que têm tido uma capacidade de reação com um conjunto de medidas preventivas completamente diferentes em termos de tempo face àquilo que Espanha e Itália fizeram, ou seja, tiveram uma capacidade reativa muito mais tardia, o que tem influenciado no descontrole no interior do país. Ora, aquilo que se passa neste momento em Portugal ainda assim é que nós não estamos livres de um conjunto de erros que Espanha e Itália acabaram por cometer. Desde logo existem questões relacionadas com a realização dos testes. Portugal está a realizar muito poucos testes, o que impede de determinar quais é que são os focos e quais é que são as principais cadeias de contágio em Portugal. Depois temos outra, que é a quantidade de meios com capacidade de reação perante a questão do coronavírus. Temos muito poucos meios humanos e também logísticos. A questão dos ventiladores é um caso crítico. E como é que você está vendo
não só você, mas como é que Portugal está vendo a situação do coronavírus no Brasil e como está vendo a atuação do presidente Bolsonaro diante da pandemia de coronavírus no Brasil. Como é que Portugal está vendo essas duas questões? A infestação do coronavírus no Brasil e a atuação do presidente diante disso. Olha, estamos a ver com alguma preocupação a situação no Brasil. Independentemente dos laços que nós temos, estamos a assistir a um país que tem uma população vastíssima e estamos a ver uma abordagem manifestamente passiva por parte do presidente Jair Bolsonaro, que em parte faz lembrar a reação e a atitude das autoridades portuguesas, já que tiveram cerca de 2 meses para se preparar e mesmo assim continuam a apresentar deficiências na abordagem. Só que o seu reflexo é que não se sente ainda, em termos quantitativos, na mesma medida impacto que poderá ter no Brasil. Ora, eu não vejo também ninguém a fazer as perguntas ao presidente Bolsonaro que aqui deveriam também ter sido colocadas. Desde logo, qual é que é a capacidade para a realização de testes por dia que o Brasil tem? Quantos testes são feitos por dia no Brasil? Qual é a capacidade de resposta dos laboratórios em apresentar os resultados? E, finalmente, quantos ventiladores existem nos hospitais do Brasil? Os jornalistas têm de confrontar Bolsonaro com estas 4 perguntas. Se não as fizerem, vamos continuar a ter uma abordagem absolutamente lunática, fora da realidade e que vai levar a que se perca o controle do combate ao coronavírus e que mais tarde ou mais cedo tenhamos algumas mortes, inclusivamente por pneumonia, que serão diagnosticadas com pneumonia e que depois acaba por se constatar em algumas delas que afinal era coronavírus e que se viram como foco de infecção e de contágio. Isso já aconteceu aqui em Portugal, mas com um grau de magnitude manifestamente menor. Alberto Fernández aseguró que el Estado va a estar más presente que nunca en los barrios más vulnerables. El presidente garantizó la llegada de recursos económicos y alimentos y decidió al mismo tiempo que respeten la cuarentena y cuiden a sus mayores. Fue durante la conferencia en la residencia de Olivos en la que anunció la extensión de la cuarentena hasta el 13 de abril. Se realizó en Mendoza la primera desinfección aérea contra el coronavirus del país. Fue sobre el aeropuerto de El Plumerillo, por considerarlo una de las zonas más expuestas, por haber tenido un alto tránsito de pasajeros en los últimos días. Un avión Cessna 188 equipado con máquinas pulverizadoras arrojó una solución clorada, mientras en simultáneo se realizaban tareas de desinfección e higiene vía terrestre. Essa foi uma transmissão captada em Porto Alegre em AM 870 AM, a Rádio Nacional de Buenos Aires, falando sobre a desinfecção de um aeroporto em Mendoza por conta do coronavírus. São 30 de março de 2020, 5 horas y 5 minutos. Se amplía la definición de caso. ¿Y qué es esto? Que ante un par de síntomas relacionados con los que ya conocemos del coronavirus, hay que hacer un llamado al 107, al 148 si vivís en provincia, al 0800-222-1002 desde cualquier punto del país, porque es el número nacional. Hay que hacer un llamado. Despejate todas las dudas. Si tenés unas líneas de fiebre, si se combina con dolor de garganta o con malestar general, hace un llamado, sacate la duda. Esto es la ampliación de casos, es decir, tomar antes que el caso se declare y descartar en caso de que ese caso sea negativo. Por eso me parece importante este momento que estamos viviendo, donde se disponen nuevas medidas. Marcelo, enseguida regresamos, escuchamos un par de oyentes, 5:25 en la mañana, estamos arrancando nuestro reporte. Dale. 30 de março de 2020, 5h29, acabei de registrar em ondas médias uma transmissão da emissora argentina Rádio La Red, 910 AM, captada aqui em Porto Alegre. É um programa de rádio em que o comentarista fala também sobre a questão
do coronavírus e recebe telefonemas de ouvintes também para tratar sobre como eles estão enfrentando a quarentena em Buenos Aires e por toda a Argentina. Repórter CBN. Segunda-feira, 30 de março de 2020. Chega a 139 o número de mortes causadas pelo coronavírus no Brasil. Só no fim de semana foram mais de 25. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 4.256 pessoas contaminadas. Apesar do avanço do número de casos, o presidente Jair Bolsonaro insiste no fim do isolamento social para evitar o contágio. Contrariando mais uma vez as orientações de autoridades do mundo inteiro, ele fez um passeio pelo comércio de Brasília. Na volta, o presidente disse que é preciso poupar vidas, mas ressaltou que todos vão morrer um dia. Bolsonaro alegou que foi conhecer as necessidades do povo. Um grupo de governadores estuda acionar a justiça se Jair Bolsonaro assinaram um decreto para liberar setores da economia em meio à pandemia. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra que os gestores estaduais ficaram indignados com o passeio do presidente pelas ruas do Distrito Federal. Eles acreditam que Bolsonaro continua inflando a situação em vez de liderar o país. Manifestantes repetiram ontem em algumas cidades brasileiras carreatas com pedidos de suspensão de medidas de confinamento, como o fechamento do comércio e das escolas. Uma delas passou pela Avenida Paulista, no centro de São Paulo, e foi recebida com panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro. Os atos foram criticados pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A população de Moscou foi colocada em quarentena para conter o avanço da doença. As pessoas só podem sair para ir ao médico, ao trabalho ou comprar comida e remédios. Os idosos estão em confinamento obrigatório desde quinta-feira passada. A Rússia também fecha completamente as fronteiras nesta segunda-feira. No horário de Brasília, 6h34. Dia 30 de março de 2020, 7 horas e 34 minutos, um pequeno depoimento do senador Randolfo Rodrigues, senador pelo Amapá. Senador Randolfo, como é que o senhor imagina a situação do Brasil depois que essa pandemia do coronavírus passar? Latuf, querido, não somente o Brasil, é a humanidade. Esta é a mais grave crise da história humana na contemporaneidade. Nem a última pandemia que esteve no mundo em 1918, em decorrência da gripe espanhola, que não tinha nada de espanhola, né? A origem inclusive da gripe pelos estudos era norte-americana, mas nem aquela pandemia teve a dimensão desta, porque na época o mundo não era globalizado e não teve impacto na vida de todos os humanos que essa está tendo. No decorrer dessa pandemia, ao que pesa as suas desgraças, nós temos visto muitas demonstrações de solidariedade e de empatia. Empatia vem de entrar no sofrimento do outro, né? Vem de dentro, patos, sofrimento. Isso eu acho que é o melhor que podemos tirar desse momento. O Brasil, dentro disso, está num contexto anômalo, porque de 157 países do mundo é o único que tem o seu líder, o chefe de governo e o chefe de Estado, que contraria a ciência e contraria todas as evidências. Então eu tenho muita esperança que, como acredito que a humanidade vai sair melhor deste processo, o Brasil e a sociedade brasileira poderá sair melhor. E poderá sair, e eu espero que saia com o sentimento de que nenhum discurso de ódio, nenhuma cultura de ódio pode triunfar. Esse é o grande desejo, o grande ensinamento que eu espero desse momento. Esse depoimento foi colhido por mim hoje no WhatsApp.
31 de março de 2020, 18 horas 21 minutos. Vou colocar agora uma mini entrevista que eu fiz, um depoimento que eu colhi da deputada federal Jandira Fegali, concedido a mim via WhatsApp ontem. Jandira Fegali, você que além de parlamentar é uma médica, como é que você está vendo os encaminhamentos que o governo Bolsonaro está dando ou não está dando em relação à pandemia do coronavírus no Brasil? Já se fala em subnotificações. Será que a gente está caminhando para uma situação análoga à da Itália? Bem, Latuf, eu como profissional de saúde, como médica, fico no mínimo indignada com o comportamento do presidente da República, dos seus filhos e daqueles que o apoiam. Nós estamos vendo a produção de fake news no número que nós vimos em 2018. Só que agora a repercussão imediata é a perda de vidas, é a morte. Então o comportamento do Bolsonaro é criminoso e leva à morte das pessoas. É uma epidemia nova, de uma curva de crescimento exponencial. Tem várias frentes de tentativa de conhecimento do comportamento da doença, apuração científica, tentativa de produção de vacina, de produção de medicamentos, testagem de medicamentos, da possibilidade de terapêutica, e ao mesmo tempo vendo o comportamento em cada clima, em cada perfil humano, ou seja, não é simples o processo. E o comportamento que o governo está tendo, do ponto de vista da orientação contraditória, principalmente do presidente da República, que desrespeita criminosamente, nós vamos agir judicialmente em relação a isso. Diante do povo, desprezando a vida humana, ampliando o contágio, fazendo com que as pessoas cumpram exatamente o oposto do que as autoridades sanitárias do mundo inteiro orientam, só nos leva a orientar a desobediência ao que fala Bolsonaro, para que a gente possa preservar a vida das pessoas. E ao mesmo tempo, ele se comporta como um espectador passivo diante da gravidade econômica. Ele tem 1,3 trilhão em caixa e pode emitir moeda, o que significa que as pessoas têm que ficar em casa e a renda emergencial das pessoas mais pobres, a proteção do emprego e a proteção das micro, pequenas e médias empresas tem que ser garantida pelo dinheiro que está no Tesouro. As pessoas não têm que ir para a rua ganhar dinheiro para comer, colocando sua vida em risco. As pessoas têm que ficar em casa e é o Estado brasileiro quem tem que garantir que as pessoas sobrevivam e passem essa turbulência, porque o dinheiro está lá e precisa ser usado exatamente neste momento, protegendo a vida das pessoas. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Venho nesse momento importante me dirigir a todos vocês. Desde o início do governo, temos trabalhado em todas as frentes para sanar problemas históricos e melhorar a vida das pessoas. O Brasil avançou muito nesses 15 meses. Mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Minha preocupação sempre foi salvar vidas, tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Me coloco no lugar das pessoas e entendo suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. E que os governos têm que levar essa população em conta. Continua ainda, se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias? Ele prossegue. Então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a essa questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia, mas para mostrar que da mesma forma
horas e 32 minutos. Hoje é dia 31 de março, enquanto o presidente Jair Bolsonaro faz um pronunciamento aqui no Centro Histórico, o Panelaço Geral, Centro Histórico de Porto Alegre. Estão sendo adquiridos novos leitos, já com respiradores, equipamentos de proteção individual, kits para testes e demais insumos. Primeiro de abril de 2020, 19 horas 21 minutos. Agora vamos ouvir um depoimento do padre Júlio Lancelotti, enviado por WhatsApp para mim, a respeito de como a pandemia do coronavírus está atingindo as populações de rua, principalmente lá em São Paulo, onde ele vive. Padre Júlio Lancelotti, o senhor que sempre militou com a população de rua, como é que a pandemia do coronavírus está atingindo esse segmento social no momento? Este momento de pandemia é muito dramático, difícil para quem vive pelas ruas da cidade, para quem depende de acolhida em lugares que nem sempre tem vagas e nem sempre são adequados quanto à higiene, quanto a possibilidades de cuidar da vida, de cuidar das pessoas como elas merecem. Muitos deles olham com uma certa descrença, outros com medo, outros se deprimem, muitos estão querendo voltar para suas famílias e para suas cidades sem conseguir, muitos estão andando pelas estradas, muitos pedem alimentos. Todos os dias, quando partilhamos o pão, o leite com eles, eles agradecem, pedem muito material de higiene, pedem alimentos para fazer, principalmente à noite, esperam que se abram lugares para que eles sejam acolhidos. Nesses dias, com tanta dificuldade, eles dizem: Padre, tem uma máscara. Outros dizem: o que vai ser de nós? Alguns eu não tenho encontrado mais. Muitos voltam, outros desaparecem. É um momento difícil, é um momento de esperança também, é um momento de partilha. Nós não poderemos voltar ao tempo da acumulação, mas este momento de turbulência e de tormento em que nós estamos sendo triturados é um momento de renascer para a partilha, para a solidariedade, onde ninguém seja abandonado, onde todos sintam que são irmãos. Das notícias. 10 horas em Porto Alegre, 25 graus. Mais 18 casos de coronavírus foram confirmados na noite dessa quarta-feira em Porto Alegre e o total com isso sobe para 208 na cidade. No Rio Grande do Sul, o número chega a 334 casos confirmados, com 5 óbitos até o momento. 53 cidades gaúchas relataram pelo menos um paciente infectado. O ex-assaltante de bancos Cláudio Adriano Ribeiro, o Papagaio, vai seguir preso em regime fechado na penitenciária em que cumpre pena no Paraná. A decisão da segunda vara de execuções criminais da comarca de Porto Alegre levou em conta o fato de o apenado ter sido condenado a mais de 50 anos de detenção. Na última semana, decisão da segunda vara criminal de Bento Gonçalves concedeu ao Papagaio o direito de prisão domiciliar. Foi considerado o fato de o criminoso se enquadrar em um dos grupos de risco para o coronavírus devido a doenças respiratórias pré-existentes. O tempo é parcialmente nublado em Porto Alegre, agora na rua Caldas Júnior, 25 graus. O governo federal anunciou medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho com diminuição de salário em função da pandemia de coronavírus. A ANP integra as iniciativas para enfrentar a crise provocada pelo Covid-19. De acordo com o Ministério da Economia, a redução pode ser de 25%, 50% ou 70% e vigorar por 90 dias.
Ainda segundo a pasta, o emprego do trabalhador que tiver a jornada reduzida deve ser mantido por período igual ao da redução. Isso quer dizer que caso o funcionário e a empresa façam um acordo para redução de jornada e salário por 2 meses, após esse período o trabalhador deve ter estabilidade no emprego por mais 2 meses. Detalhes já podem ser conferidos no site da Rádio Guaíba. Guaíba Notícias, próxima edição às 11 horas. Boletim de notícias da Rádio Guaíba, 22 horas e 3 minutos, 1º de abril de 2020. Hoje é segunda-feira, 6 de abril, 1h39 da manhã. Está completando aqui hoje 16 dias de quarentena em Porto Alegre, fora os outros 4 dias que eu fiquei no Rio de Janeiro também em quarentena. Então, ao todo, o isolamento social da minha parte está cumprindo 20 dias. São 20 horas e 18 minutos. Hoje é 6 de abril de 2020, panelaço aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, às escuras. A luz caiu aqui, a energia elétrica está sem energia elétrica e as pessoas estão batendo panelas aqui. Fora Bolsonaro. Para toda nuestra América y el resto del mundo, viaja la verdad a través de esta revista desde Mi Habana, de Radio Habana, Cuba. Habana, Habana. Para llevarles el primer tiempo de noticias ampliadas en la revista Desde Mi Habana. Estos son los titulares. Afirma canciller cubano que los bloqueos y sanciones no tienen justificación. Denuncia Cuba en la ONU cerco estadounidense frente a la lucha contra la COVID-19. Ratifica presidente de Venezuela compromiso de masificar el deporte. Y ascienden a más de 10.000 los muertos en Estados Unidos por la pandemia. Ya ampliamos estas y otras informaciones. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció en La Habana el carácter genocida del bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo de la isla caribeña. En su cuenta de la red social Twitter destacó Rodríguez que en vez de promoverse la solidaridad internacional entre todas las naciones en el contexto global actual, Washington intensifica su agresión contra nuestro país. También calificó de política cruel e inhumana la serie de prohibiciones que impone la Casa Blanca a la población cubana desde hace casi 60 años, las cuales se han visto recrudecidas en la actual situación de lucha internacional frente a la COVID-19. El ministro de Relaciones Exteriores recordó que los profesionales cubanos de la salud ofrecen sus conocimientos en el enfrentamiento al nuevo coronavirus en naciones como Venezuela, Nicaragua, Andorra, Italia, Belice, entre otras. La representante permanente alterna de Cuba ante la ONU, Ana Silvia Rodríguez, denunció que mientras su país envía miles de sus médicos a naciones ricas y pobres del mundo para apoyar la lucha contra la COVID-19, Estados Unidos bloquea la llegada a la isla caribeña de recursos necesarios. En su cuenta del sitio digital Twitter, detalló Ana Silvia Rodríguez que medicinas, suministros, alimentos y combustible han sido enviados desde otros países en solidaridad con el pueblo cubano frente a la pandemia, pero el asedio de Washington impide el arribo a nuestro país. También añadió que el cerco es el principal impedimento para comprar material requerido para enfrentar el coronavirus, así como proporcionar y recibir ayuda internacional. La embajadora puso como ejemplo lo sucedido con el gigante chino de comercio electrónico Alibaba,
el cual realizó una donación de suministros médicos para combatir la COVID-19 y esta no pudo llegar a Cuba a causa del sitio impuesto por la Casa Blanca. Este foi trecho do boletim de notícias da Rádio Havana de Cuba, 21h11, 6 de abril de 2020, captado aqui em Porto Alegre pelas ondas curtas. Primeiro, o Japão declara estado de emergência para 6 províncias. O governo do Japão deve pedir à população que evite viajar para outras províncias. O secretário-geral da ONU faz apelo urgente contra a violência doméstica em todo o mundo. Com vocês, o noticiário Fernando Brandão. O primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, declarou estado de emergência para Tóquio e 6 outras províncias na sexta-feira, em uma tentativa de combater a pandemia do coronavírus. A medida foi tomada por Tóquio e outras cidades japonesas de grande porte, por registrando um rápido aumento na disseminação do vírus e no número de casos com rotas de infecção não rastreáveis. A situação então os temores de que o sistema de saúde do país pudesse entrar em colapso. Com base na lei recém promulgada, a declaração abrange as seguintes províncias: Tóquio, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo e Fukuoka. Espera-se que o estado de emergência tenha cerca de 1 mês de duração. O governo ouviu opiniões do painel consultivo de especialistas antes de emitir a declaração. Hoje é 7 de abril, terça-feira, 2020, 6 horas da manhã, e esse é aliás, 6 e 7, esse foi um trecho do boletim de notícias da Rádio Japão NHK por ondas curtas, boletim em português de notícias, falando sobre a decretação do estado de emergência por conta do coronavírus no Japão. A interferência é grande, não pela qualidade da transmissão, que é muito boa, mas é que como eu estou fazendo isso dentro de casa e tem muita interferência aqui, tem esse ruído. Dá para ouvir, mas tem muito ruído. Hoje é dia 8 de abril de 2020, 6 horas e 32 minutos. Essa é uma mensagem do governo da Argentina, do governo federal argentino, transmitida por diversas emissoras, atentando para a importância do isolamento social durante a pandemia do coronavírus. Funerais no Rio Grande do Sul sejam realizados com caixões fechados, com ou sem visor, independente da causa da morte. A liminar atende ao pedido do Sindicato das Funerárias Gaúchas. A Justiça também ordenou que os velórios tenham duração máxima de 3 horas, somente no período diurno e com a presença de até 10 pessoas. A decisão também determina que sepultamentos e cremações de vítimas da Covid-19 ou sob suspeita ocorram imediatamente após a liberação do corpo. Nesses casos, ficam proibidos os velórios. Abastece aí, o aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite. Agora em Porto Alegre, 15 graus, 8 horas, 6 minutos. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul por causa do coronavírus. A portaria está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O decreto do governo gaúcho é de 19 de março e somente agora a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil fez a validação. Ontem, o decreto de calamidade pública de Porto Alegre foi reconhecido pelo governo federal. Conforme a prefeitura, a capital é a primeira cidade do país a ser chancelada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
em função do coronavírus. A publicação garante ao município acesso a recursos federais e a benefícios como dispensa licitatória, reorganização orçamentária e aquisição de serviços e produtos como cestas básicas e kits de higiene. Rádio Gaúcha, 8 de abril de 2020, 8 horas e 7 minutos. Quinta-feira, 9 de abril, 16 horas e 37 minutos, 9 de abril de 2020. O músico e ator Paulo Miklos nos dá um depoimento sobre o Brasil do coronavírus. Paulo Miklos, em 1989 o Titãs gravou uma música chamada Deus e o Diabo. Deus está debaixo da mesa, o diabo está atrás do armário, Deus está atrás da porta, o diabo está no meio da sala, Deus está lendo o jornal, o diabo está dançando. Pergunto para você, hoje, em 2020, com essa pandemia de coronavírus no Brasil, onde é que está Deus e onde é que está o diabo? O que eles estão fazendo? Carlos, em meio a essa pandemia, o Deus está em cada um e o diabo está em toda parte. Não é mesmo? Vamos dizer assim, Deus está em cada um, deuses em cada um, no que acredita cada um, mesmo eu que não acredito em absolutamente nada, tenho a minha esperança pura, e é aí que está Deus, talvez, em cada um de nós. E em toda parte está o diabo, no sentido do sistema cruel, né, em que a gente se encontra e que tenta reagir de todas as formas contra a razão, contra a ciência, contra a cultura, contra tudo que nós acreditamos, né, e contra a saúde também da população nesse momento, né, querendo que o Brasil não pare, enfim, é uma insanidade completa, e é aí que reside o maligno. Beijo grande pra você. Domingo, 12 de abril de 2020, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, permitiu o desembarque de 227 tripulantes filipinos que estavam no navio de cruzeiro Costa Fascinosa, atracado no Porto de Santos, no litoral paulista. A previsão inicial era autorizada a saída de 248 filipinos, mas exames feitos ontem apontaram que 21 deles estão infectados pelo novo coronavírus. O Ministério da Saúde fez um apelo para que as capitais de todo o país não relaxem as medidas de isolamento social para combater o coronavírus. O pedido foi feito em meio ao aumento do número de casos da doença. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Anderson Oliveira, afirmou que uma adesão menor ao isolamento poderá aumentar a quantidade de pessoas infectadas. Ele ressaltou a importância de as pessoas adotarem o distanciamento social e medidas de higiene para evitar a transmissão da doença. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, emitiu uma nota destacando que o gestor público que suavizar as medidas de distanciamento social sem ter respaldo técnico poderá responder por improbidade administrativa. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirmou que o Brasil vai enviar cerca de 20 aviões durante a semana à China para trazer 240 milhões de máscaras. Com a medida, o governo brasileiro quer evitar problemas como a retenção de suprimentos, como ocorreu com diversos países que tiveram as compras bloqueadas pelos Estados Unidos. No horário de Brasília, 9 horas 2 minutos. Rádio CBN, repórter CBN, 12 de abril de 2020. De acordo com o painel coronavírus do Ministério da Saúde, até agora, no Brasil, 20.727 casos confirmados, 1.124 óbitos, 1.124 mortes confirmadas pelo coronavírus. Os dados são do dia 11/4/2020 às 18 horas. Números oficiais, fora as subnotificações, já que não existem testes para todos.
seguinte, é o Ministério em peso nessa cerimônia, portanto, de posse do novo ministro da Saúde. Vai estar ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão, que está também ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E quem também participa no púlpito dessa cerimônia, Fabiola, é o próprio agora ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Então vai haver uma transmissão do cargo, havia essa dúvida, porque em algumas situações não ocorre esse tipo de transmissão. Então, portanto, vai haver uma transmissão de cargo também junto com a posse do novo ministro Nelson Taiti. A gente aguarda aí por um posicionamento, um pronunciamento não só do próprio ministro, mas também do presidente Jair Bolsonaro, para saber como vão ser esses discursos, se vão estar alinhados, principalmente no que se refere ao isolamento. Como a gente já viu ontem, Taiti vai propor algo diferente, mas não necessariamente tão brusco ou tão diferente quanto o ministro Mandetta vinha adotando, já que ele diz que está em linha com o presidente Jair Bolsonaro, mas é preciso também ter outras contrapartidas, como por exemplo uma testagem em massa. E vamos também saber se ele depois vai responder questionamentos da imprensa numa possível coletiva depois. A gente continua também acompanhando por aqui e, claro, como você disse, vamos transmitir pelo menos esses pronunciamentos iniciais, né, Fabiola? Rádio CBN, 11 horas 12 minutos, sexta-feira, 17 de abril de 2020. Confira nesta edição. Nelson Taiti assume o Ministério da Saúde prometendo foco nas pessoas, equilibrando saúde e economia. Planalto avalia procurar STF para discutir medidas a fim de flexibilizar confinamento social. China revisa números em Wuhan e mortes disparam para 4.632 no país. Ônibus da Vicasa continuam sem circular entre Canoas e Porto Alegre por falta de acordo entre sindicato e empresa. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Este é o correspondente Guaíba Badesul, editado pelo jornalista Luiz Tosca, com chefia de reportagem de Fernanda Bagatini. A Secretaria Estadual da Saúde atualizou para 802 o número de casos confirmados de Covid-19 em todo o estado. Em relação ao boletim anterior, foram 10 novos casos atualizados à lista. A doença já matou 22 gaúchos e está presente em 92 municípios. A pasta destaca que Porto Alegre contabiliza quase 38% do total de casos, com 367 pessoas infectadas pelo coronavírus. Trecho de boletim de notícias da Rádio Guaíba, em Porto Alegre, 17 de abril de 2020, 13 horas 3 minutos. Pequena entrevista com o professor Roberto Krenkel, professor de Física Teórica da Unesp, 11 horas 28 minutos, 19 de abril de 2020. O professor Roberto é membro do Observatório Covid-19. Roberto Krenkel, professor do Instituto de Física Teórica da Unesp. O que é o Observatório Covid-19 e como vocês chegaram à conclusão, baseado em qual pesquisa vocês chegaram à conclusão de que o número de casos e vítimas do Covid-19 é maior do que o governo tem divulgado? O Observatório Covid-19 Brasil é uma iniciativa de uma série de pesquisadores da área de física, de matemática, de biologia, ecologia, diversas áreas, que têm conhecimentos matemáticos e estatísticos e têm alguma experiência na modelagem de epidemias. Né? É uma iniciativa totalmente voluntária, porque vem de um sentimento de responsabilidade de que os conhecimentos científicos que nós temos podem ser usados para qualificar melhor o debate público ao redor da epidemia aqui no Brasil. Então, essa iniciativa que agrega agora um monte de gente, que é o observatório. Tem gente de várias áreas e a gente produz vários tipos de análises. Sobre a questão específica em relação ao fato de que tem um número de mortos maior do que o número de mortos anunciados pelo governo, isso é algo que não deveria causar muita surpresa, porque o número de mortos anunciados é o número de mortos por Covid-19 que foi feita toda a análise. Então eles são os números oficiais, mas acontece que tem muita gente que pode ter morrido, que ainda não se terminou os testes. Sabe? Então é claro que tem mais gente do que o oficial.
Então você usando métodos estatísticos, que eu não vou entrar nos detalhes como é, mas que são métodos estatísticos razoavelmente tradicionais, é possível você fazer algum tipo de análise que mostre qual que é o número esperado de pessoas que já devem ter morrido devido ao Covid-19, certo? E isso é um número, claro, é maior do que o número oficial, porque é normal que seja assim, certo? São métodos estatísticos que não tem nada de muito excepcional em relação a eles. Qual o número de vítimas que o Observatório Covid-19 estima no Brasil em decorrência da pandemia do coronavírus? Hoje, no dia 18 de abril, a gente estima que o número de pessoas que faleceram devido à Covid-19 no Brasil esteja entre 3.800 e 15.600 pessoas. Esse número é um número, claro, muito diferente do anunciado como casos confirmados de morte por Covid, pelas estatísticas oficiais. E por que é assim? Porque o que a gente tem de estatística oficial são o número de casos confirmados, tá? Em que foi feita toda a análise para saber se aquilo é uma morte por Covid-19. No entanto, já tem outras pessoas que vieram a falecer e que ainda não está feita a análise para saber do que essa pessoa faleceu. Então, você usando métodos estatísticos mais ou menos tradicionais e tendo acesso a dados com alguma maior especificidade, é possível projetar a partir dos dados do que aconteceu nas últimas semanas quantas pessoas devem ter morrido de Covid-19 no Brasil até agora. Como todo procedimento estatístico, ele contém margens de erro, certo? Então, de 3.800 a 15.600 é uma margem bastante grande, mas isso é natural, dado todas as incertezas do processo, tanto de digitação, de testagem e tudo mais, e isso gera essas incertezas normais também, certo? Então, a diferença entre o número oficial e o número estimado, certo? É uma coisa natural, dado que o oficial é o número de casos confirmados. O que a gente está dizendo não é o número de casos confirmados agora, são o número de casos que a gente acredita que seja o número de casos de pessoas que morreram por Covid-19 no Brasil. O Observatório Covid-19 vê alguma semelhança entre a pandemia do coronavírus no Brasil e em outros países? Acredita que a gente chegue em situações análogas ao que aconteceu, que ainda acontece na Itália, na Espanha ou mesmo nos Estados Unidos? Quando o novo coronavírus chega num país, num estado, numa cidade, numa comunidade, ele encontra a população inteira sem imunidade. Então ele se espalha muito rapidamente nessa população através do contato entre as pessoas. Isso é muito parecido em todos os países onde a epidemia está ocorrendo, né? No começo, o número de pessoas infectadas dobra mais ou menos a cada 2 ou 3 dias. Mas logo depois dessa fase inicial, governos ou cidadãos, eles tomam alguma atitude para evitar esse espalhamento. E o curso da epidemia vai depender de que atitudes governos e nações e cidades, estados tomam. Se você toma atitudes de isolamento social, logo você consegue ter uma epidemia mais suave, você consegue evitar mortes de pessoas. Se você demora, você vai ter situações catastróficas, como por exemplo está sendo ainda a questão espanhola, americana também, em alguns estados. O Brasil é muito heterogêneo. Tem estados que tomaram uma iniciativa rápida, tem outros que não. E ademais, tem estados mais ricos e mais pobres com mais e menos condições de atender as pessoas, mais médicos ou leitos. Nesse momento no Brasil a gente já tem estados em que não tem leito de UTI. E imagina o que é para uma pessoa que precisa de uma UTI não ter. A chance dessa pessoa ter um problema grave, eventualmente vir a morrer, é muito maior. Então, nesse momento, ainda é preciso que o governo tenha clareza de que ele precisa agir de tal forma a evitar o máximo possível o contato entre as pessoas, para evitar um desastre de proporções muito grandes. Hoje
dia 20 de abril de 2020, 17 horas e 21 minutos, quando eu termino essa fita, o Brasil tem 2.845 mortes e 40.581 casos de coronavírus confirmados, diz o Ministério da Saúde, fora as subnotificações.